Então, bom dia. Eu vou iniciar aqui, então, a defesa da minha dissertação. Sou o Douglas Duarte. A dissertação é com o título Desenvolvimento de um modelo de otimização para o planejamento de trens de carga geral. Então, eu, Douglas Duarte, sou engenheiro de produção pela UFJF, tenho especialização em finanças e atuo atualmente como especialista de planejamento e controle operacional na MRS Logística. Estou no setor ferroviário há mais ou menos 10 anos aí. Minha dissertação orientada pelo professor Rafael Martinelli e orientada pelo professor Fernando Nogueira, da UFJF. Passando nossa agenda, então, falar um pouco da motivação do tema, escrever o problema, revisão da literatura, formulação matemática para o problema, estudo de casos, resultados e análise e as considerações finais. Então, vamos lá, então, sobre a motivação e o tema. A principal motivação para trabalhar com problemas ferroviários, foi justamente a minha experiência nesse setor, fazendo manualmente, resolvendo manualmente vários desses problemas ferroviários. E o tema específico que a gente vai trabalhar aqui é o planejamento de trens de carga geral. Vai ser descrito com mais detalhes depois. Mas que basicamente é para um determinado mês, uma demanda de um mês, a gente definir quais os trens vão circular, quantos trens vão ter atendendo cada uma das rotas e quais os vagões que vão compor cada trem. Então, esse é o meu tema, que é o planejamento de trens de carga geral. Então, vamos descrever ele um pouco mais detalhadamente aqui agora. Então, para atendimento de demandas numa ferrovia, você tem basicamente dois modelos de trem. Você tem trens unitários e trens de carga geral. Trens unitários são trens que normalmente têm na composição somente um tipo de carga, normalmente para um tipo de cliente, e ele sai da sua origem até o seu destino sem paradas intermediárias para poder tirar e anexar vagões. Então, é um trem que é mais direto, esse é um trem unitário. Já o trem de carga geral, ele é um trem que tem diversos vagões, diversos clientes, e que ele tem paradas intermediárias para poder pegar pequenos lotes de vagão. Então, tem a consolidação de pequenos lotes de vagões para a gente construir o trem de carga geral, como visto aqui na figura. Então, vamos supor aqui uma ferrovia com 5 pátios, ferrovia linear simplificada, e que a gente tem diversas demandas a serem movimentadas. Por exemplo, eu tenho uma demanda de 30 vagões a ser movimentada do pátio 1 até o pátio 5. Outra demanda de 5 vagões para ser movimentada do pátio 1 ao pátio 3. Então, a gente recebe essas demandas e a gente precisa definir, então, quais os trens vão levar essas demandas. Essa malha ferroviária, ela vai especificar quais são os possíveis trens de formação. Por exemplo, para essa malha linear aqui, a gente pode formar 3 tipos de trem. Tem o trem 1, que sai do pátio 1 até o pátio 5, podendo fazer paradas intermediárias nos outros pátios. Você pode ter um outro trem que vai só do 1 até o 3 e outro trem do 3 até o 5. Então, e além disso, cada trem, nesses trechos, ele vai possuir uma capacidade de número de vagões que ele pode transportar. Beleza? Então, o que é o problema de planejamento de trens? Dada essa demanda e dado todas essas opções de trem, a gente precisa definir quais os trens vão circular. Então, eu tenho, por exemplo, um trem 1 que atende essa rota 15. Eu poderia ter um outro trem, um trem 4 aqui, que também atende essa rota 15, porém com parada no pátio 3. Então, nosso objetivo é quais os trens vão circular para atender a determinada demanda de um período de um mês. Então, qual que é o nosso objetivo? Transportar toda essa demanda com o menor custo possível. A gente precisa fazer toda aquela definição ali, buscando uma redução de custos. E qual que é a saída desse planejamento de trens de carga geral? Quais trens vão circular e quais rotas vão ser atendidas? Quantos trens vão ter em cada rota, a frequência de trens? Quais os vagões e locomotivas vão compor cada trem, a composição dos trens? Quais os pátios vão ser atendidos, onde os trens vão parar? E onde os vagões vão ser anexados e retirados desses trens. Como que a gente trabalha, o que a gente acha na literatura, então, sobre o tema? Né? Primeiro, falando de problemas ferroviários, de um modo geral, a gente tem uma classificação bem famosa aqui do Assad, que ele trabalha em 3 esferas aqui os problemas ferroviários, em estratégicos, táticos e operacionais. Os estratégicos são problemas mais de longo prazo que requerem investimento, como compra de vagão, expansão de malha. Os táticos
trabalha mais ou menos no horizonte de médio prazo para definir, por exemplo, planejamento do próximo mês. Então, a gente tem necessidade de ativos, a grade de trens, e problemas operacionais que trabalham mais com a dinâmica do dia a dia. Por exemplo, despacho do trem que você vai sair amanhã, qual locomotiva tem que ir de um pátio a outro no horizonte de 2 dias, por exemplo. Então, nosso planejamento de trens de carga geral, ele se localiza aqui, nessa classificação, no planejamento tático. Então, ele é uma classificação tática porque ele define quais trens vão circular, todas aquelas saídas que eu falei, para o próximo mês, por exemplo. Vão circular trens do 1 ao 5 no próximo mês. Então, vamos falar agora sobre o planejamento de trens, né? Agora, o planejamento de trens na literatura, é importante a gente pegar 3 conceitos aqui. Você tem o conceito do blocking policy, que é a política de blocagem, né? Aqui só vagão, você vai definir, esses vagões vão viajar em blocos sem sofrer classificação de um pátio até o outro. Então, você forma blocos de vagão. Esses vagões vão sair da origem, vão sair do destino sozinho, sem trocar de trem, por exemplo. Essa é a blocking policy. O train routing já é a definição de quais trens vão circular e quais rotas vão ser atendidos. Então, eu vou ter um trem saindo do ponto A ao ponto B duas vezes por dia, por exemplo. E o train makeup é justamente o casamento dessas duas coisas, que é quais os blocos que vão ser alocados a cada um dos trens. Então, você tem esses conceitos aqui de blocking, routing e makeup. Então, a gente passa ali pela literatura com a resolução desses problemas. Tá? Primeiro trabalho que a gente teve começando a sincronizar todas essas decisões foi também o trabalho do Assad, que ele resolve o problema de routing e makeup. Só que aqui, ele faz, no trabalho dele, os trens não têm paradas intermediárias para anexar e retirar vagões. Você sai só do ponto A e ponto B e define quais trens vão circular. Já o trabalho do Kreinig, de 84, ele começa a incluir essas opções de parada dos trens. Então, ele resolve o routing, o blocking e o makeup. Depois, o Hagani, ele inclui, além dessa informação, a distribuição de vagão vazios, ainda resolvendo o problema de routing e makeup. E depois a gente tem o Martinelli, em 96, introduzindo esse conceito de TFP, de Transformation Problem. Aqui ele usa algoritmos genéticos e o objetivo dele não é reduzir custo. A princípio, o objetivo dele aqui é reduzir tempo de trânsito do trem, os transit times. Tem trabalhos específicos também para resolver só o blocking policy. Então, tem o trabalho do Arruja, que ele faz um algoritmo para isso. Depois a gente tem um outro conceito do Dean ali já em 2013 sobre Train Network Design Optimization, que além do route do makeup, ele coloca também equipes de trem, equipagem, maquinistas no meio da solução. E mais recentemente, aí do TFP, o TFP tornou-se um nome um pouco mais consolidado. Então, o Hagin ali, o mesmo lá de 89, não, desculpa, é o Yagin, lá de 2014, ele resolve também todos os problemas juntos, agora sim minimizando o custo total. Então, o que todo mundo aqui, todos esses trabalhos têm em comum? Né? Eles usam uma abordagem de fluxo em rede para fazer a modelagem seja de uma parte ou de todo o problema que a gente está chamando aqui de planejamento de trens. Então, a abordagem principal da formulação é o Multi-Commodity Network Design. O Kreinig, num trabalho lá de 2000, ele traz um modelo geral para o que ele chama aqui de MCND, né, que é Multi-Commodity Capacitated Network Design, que vai ser, então, a formulação geral que a gente vai usar para poder resolver o nosso problema de planejamento de trens. Então, aqui eu tenho basicamente 2 variáveis de decisão. Aliás, eu tenho uma rede que tem seus vértices e links, e eu tenho que transportar commodities por essa rede. Eu tenho 2 grandes variáveis de decisão. Uma que é se eu ativo ou não os links, por isso o capacitate aqui, se eu ativo ou não os links capacitados para poder transportar essas commodities.
E eu tenho uma outra variável que fala quais são as commodities que andam em cada link. E duas restrições básicas, que é a restrição de fluxo de demanda, que é a de conservação de fluxo, que garante que as demandas chegam da origem até o seu destino, e a outra restrição que garante a capacidade dos links. Então, esse modelo vai ser o que eu vou usar para poder fazer a nossa modelagem do problema ferroviário. Então, vamos entrar agora na nossa formulação propriamente dita. Então, a gente vai formular o planejamento de trens como um problema de programação inteira mista. Então, eu tenho alguns conjuntos. Eu tenho um conjunto de pátios da malha e um conjunto de trechos formados por esse pátio, formando um grafo orientado. Tenho as demandas, que são os vagões que eu tenho que transportar, e tem um conjunto, como eu mostrei lá na figura, que são os trens que eu posso circular na malha, são os trens factíveis de circular. Então, eu preciso fazer todas essas decisões. Então, eu tenho subconjuntos, né, que é o delta mais. São os trechos que possuem pátio N como origem. Delta menos são os trechos que possuem pátio N como destino. Eu tenho as origens e destinos das demandas, de uma demanda T. Esse carinha aqui, que é o conjunto A de T, que fala todos os trechos em que um trem passa. Então, o trem circula pelo pátio 1, 2, 2, 3. E, além disso, o trem não pode fazer parada em todos os pátios. Então, eu tenho aqui um conjunto que me fala quais os trens que são possíveis de um pátio, quais os pátios que são possíveis de um trem realizar uma parada. E, além disso, eu tenho pátios que não podem fazer paradas de jeito nenhum. Então, dado isso, a gente começa a formulação do problema vindo com algumas premissas e restrições que nós temos. Então, pensando lá no modelo de multifluxo, né, do multicommodity, a gente tem duas variáveis principais. Primeiro, a variável F, que é a quantidade de demanda circulando num trem em determinado trecho, na quantidade de vagões. E uma outra variável, que é a variável Y de T, que indica se um trem vai ser formado ou não. Ou seja, eu vou formar um trem que sai do pátio A até o pátio B, que passa pelos seguintes trechos. Então, tem essas duas variáveis para nosso problema. Com relação à capacidade dos trechos, a gente tem alguns parâmetros. Cada trecho ele pode assumir, ele tem um tamanho, que é o tamanho máximo que um trem pode assumir. A gente está chamando aqui da capacidade do trecho, que é esse kpm de A. E cada vagão, cada demanda nossa, tem um comprimento. Então, eu insiro aqui no nosso modelo uma restrição que garante que os trens vão obedecer, um trem quando formado, vão obedecer essa restrição de capacidade do trecho. É isso que faz aqui a minha primeira restrição do problema. Além disso, eu preciso colocar locomotivas para tracionar as demandas, que aí eu insiro mais uma variável no meu problema, que é a variável LT, que é a quantidade de locomotivas alocadas nos trens para poder tracionar as demandas. Essa quantidade de locomotivas, ela tem uma quantidade máxima e mínima para uma quantidade máxima e mínima. Então, essa restrição aqui, ela garante que eu vou ter um número mínimo e não vou ultrapassar o número máximo aí de locomotivas. Do mesmo modo que eu tenho a capacidade de comprimento, de metragem dos trechos, essas locomotivas também têm uma capacidade de tração no trecho. Então, o meu CAPT aqui é a capacidade de tração e cada demanda também vai ter o seu peso. Então, eu tenho mais uma restrição que garante que eu tenho que adicionar locomotivas nos trens suficientes para poder tracionar as minhas demandas para cada trem, em cada trecho. Como lá do modelo multicommodity, eu preciso da minha restrição dos fluxos, que garante que eu vou sair da origem e chegar até o destino das demandas. Então, tudo que sai menos tudo que entra vai ser igual ao número de vagões quando o pátio for a origem da demanda, vai ser esse número negativo quando for destino, e o fluxo vai se manter caso for um pátio intermediário para essa demanda. Insiro, então, no problema aqui novas variáveis, que são as variáveis de anexação e retirada de vagões. Que aí eu vou saber, que é uma das saídas lá do meu problema. Eu preciso saber a quantidade de vagões que estão sendo retiradas e anexadas em cada pátio. Que é justamente a diferença aqui de retirar e anexar.
Então, quando eu estou tendo retirada, essa diferença vai ser negativa. Quando eu estou anexando, a diferença vai ser positiva. Sendo que essas duas variáveis são variáveis maiores que zero. Então, são minhas variáveis de anexação e retirada de vagões. E essa restrição é responsável pelo cálculo dessas variáveis. Uma outra coisa que a gente precisa fazer no modelo é que os trens precisam parar para poder realizar qualquer operação em pátio. Então, eu tenho uma variável que vai me indicar se um trem realiza ou não uma parada em um pátio. E essa vai ser essa variável S. Então, eu introduzo essa restrição para poder calcular essa parada. Então, a restrição me garante que um trem só vai poder anexar e retirar vagões se o trem tiver uma parada no pátio. Além disso, para todos os conjuntos de pátios e que a parada deve ser decidida para esse trem. E eu tenho também o conjunto de onde não pode parar. Onde não pode parar, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o fluxo sempre seja conservado desses trens nesse pátio. Então, a quantidade de vagões retiradas ou anexadas das demandas nos pátios desse trem tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que passar direto o trem do pátio. Além disso, os pátios têm capacidades limitadas para poder fazer parada. Então, eu tenho uma capacidade de quantidade máxima de paradas que o trem pode realizar nos pátios. Então, esse somatório aqui vai ser a quantidade de paradas dos trens no pátio. Por exemplo, esse pátio só absorve 3 trens parando. Então, ele soma aqui a quantidade de paradas dos trens. Então, dadas todas as restrições, a gente passa, então, para a função objetivo, que estão associadas aos nossos custos. Eu tenho 5 custos associados ao planejamento de trem. O primeiro custo é o custo relacionado ao trecho, que é o custo de transportar uma tonelada em um trecho. Tem um segundo custo, que é o custo de formação do trem, que é o custo de criar um trem, né? Por exemplo, é um custo de botar um maquinista num trem, está incluso aqui. O custo 3, que é o custo de alocar uma locomotiva para a operação. Então, eu tenho o terceiro custo, que é o da locomotiva. Anexar e retirar vagões ao longo do trecho também vai ter um custo, que eu preciso de manobradores nos pátios para poder fazer isso. E também um trem realizar ou não uma parada também vai ter um custo. Eu tenho um custo adicional de diesel, eu tenho um custo adicional de equipagem. Então, a nossa função objetivo, ela nada mais é do que minimizar o somatório desses custos. Então, o custo 1, que é do trecho, é multiplicado pelo número de vagões no trecho e pelo peso das demandas, porque é o custo por TB. O custo 2, ligado diretamente à formação ou não de um trem. O custo 3, ligado à inclusão de locomotivas nos trens, que é a minha variável L. O custo 4, ligado com a quantidade de vagões anexadas e retiradas dos pátios. E, por fim, o custo 5, diretamente ligado às paradas. Né? Se o trem parou, o trem pagou nesse pátio. Então, essa é a função objetiva. Então, com o modelo matemático, vamos ter todas aquelas saídas lá do começo do problema que a gente precisa. Né? Então, a minha variável YT, que é uma variável binária, ela informa a quantidade de trens que vai ser formadas em cada rota. Importante a gente considerar trens que atendem uma mesma rota, por exemplo, 2 trens que atendem uma mesma rota, eles serem considerados trens diferentes. Que às vezes alguns vão ter umas paradas e outros vão ser trens mais diretos. Então, por isso, essa variável aqui ela é binária. Então, outra saída do modelo, eu crio o trem onde os trens vão parar. Minha variável S vai falar isso. A variável do make-up, lá, que é da composição dos trens, a gente vai ter a variável L falando a composição de locomotivas e a variável F me falando a composição de vagões. E, além disso, eu preciso saber as operações de pátio, que são dadas pela minha variável H. Ele fala, esses vagões vão ser retirados nesse local. A gente chama de rota trem, por exemplo. Então, a gente tem então, como nosso modelo matemático, todas as saídas necessárias ao planejamento de trens. Então, vamos aqui agora o teste desse modelo num caso real. Né? Então, aqui é a malha ferroviária
real da emergência logística onde foi testado. Então, mensalmente, a gente vai receber demandas de vagões, de quantidade de vagões para sair em pares de pátios da malha, por exemplo. 10 vagões para sair daqui e chegar até aqui. Então, essa é a malha real. Então, a gente tem, onde está inserido, então, o planejamento de trens no processo de planejamento de atendimento às demandas, né? Então, a gente tem uma demanda inicial, em toneladas por mês, que a gente consegue saber, fazer uma estimativa de quantos vagões carregados a gente vai ter para sair do ponto A até o ponto B. Para fins de planejamento, considera-se que os vagões que saíram do ponto A até o B vão voltar vazios do ponto B para carregar no ponto A. Então, tem o cálculo de vagão vazio. Então, eu sei os vagões carregados para onde eles vão, os vagões vazios de onde eles saem para onde eles vão. Então, eu tenho uma matriz origem e destino das minhas demandas para poder justamente usar como input do planejamento de trens de carga geral, que vai ser depois saída para a construção de outros processos, como a definição da grade de trens, quantos vagões vão ser utilizados, e, por fim, a gente tem o processo do planejamento de demandas. Então, ele está no meio desse processo. Então, voltando, essa aqui é a malha real. Então, as demandas sempre são informadas com origem e destino nesses pátios. Porém, alguns desses pátios não são atendidos por trens de carga geral, igual eu mostrei lá, trens mistos, trens maiores. São compostos por trens locais. Então, às vezes, um pátio aqui, ele é atendido por outro pátio. Vamos supor aqui, esse pátio de FDM é o pátio de atendimento. Ele é um pátio formador de trem, e os trens de carga geral, que são o nosso objetivo aqui, eles são formados nesse pátio. Que aí depois são formados trens locais para poder ir aqui para o pátio de LF e para o pátio de FOB. Então, o interessante para a gente, para o planejamento de trens, são os pátios de atendimento, que simplifica um pouquinho a malha para a gente aqui. Então, os trens de carga geral, eles são formados com origem, destino e paradas nesses pátios de atendimento. Então, eu tenho aqui 25 pátios de atendimento, formando 41 trechos orientados. Esses trechos, eles vão formar 34 rotas possíveis que os trens podem ser formados. E cada rota comporta um máximo de 3 trens. Por exemplo, eu só posso tirar no máximo 3 trens que saem daqui até aqui. Então, para os dados do meu estudo de caso, eu vou ter 25 pátios no conjunto N, né? 41 trechos no conjunto A e 102 trens possíveis lá no conjunto T. Que justamente eu vou ter que decidir quais desses trens vão ser formados e quais as minhas demandas que vão sair para cada... que vão andar em cada trem, né? Então, vamos lá. O número de demandas, ele variou de acordo com os períodos. Então, vamos lá. A gente, então, fez otimizações para 12 períodos de planejamento para poder testar o modelo. Então, a gente tem dados para os 12 períodos. Foram rodadas num processador i7 com 16 GB de memória. Utilizei a linguagem Julia para programar aqui o problema, a resolução. E o solver foi o Gorob 9.1.1. A gente não teve soluções ótimas para o problema. Então, o principal critério de parada aqui foi a duração da otimização. Como a gente definiu aqui a duração da otimização? Foram feitas rodadas de 15 horas. Por que 15 horas, né? Pensando em, eu vou ter uma jornada do dia, modelei o problema, vou deixar ele rodando no fim do meu expediente, para no dia seguinte eu já ter esse problema resolvido para analisar os dados. Então, pensando no tempo entre as jornadas dos planejadores de uma ferrovia, e pensando no meio padrão isso aqui, a gente pensou nesse tempo de 15 horas de processamento. Então, foram feitas rodadas de 15 horas para 12 demandas. Então, como eu falei, as demandas variaram de acordo com o período, uma média de 190 demandas. Temos 770 variáveis inteiras aqui, um total de mais de 1 milhão de variáveis, 1 milhão de restrições também. Trouxe também o número de não zeros, né? Quase 4 milhões de não zeros aqui no modelo.
Então, as otimizações foram rodadas e geraram um gap médio aí de 3,15% com a duração de 15 horas, a gente tendo obtido, então, gaps menores que 5% em todos os períodos de planejamento com o nosso tempo de solução. Então, o que a gente fez aqui para poder avaliar a qualidade dessas soluções? Então, elas foram avaliadas de acordo com a variação nos custos, naqueles 5 custos que a gente tem. Então, eu comparei os custos, cada um dos custos gerados pelo modelo, com os custos do planejamento que tinha sido realizado para o período. Então, passando de uma maneira geral aqui cada custo, o custo 1, que é o custo de transportar uma demanda, né, o custo de transporte da demanda no trecho, sofreu uma pequena variação de 0,3% para mais, tendo em alguns períodos 0 e em alguns períodos uma pequena variação. O custo de trem, que é o custo 2 de formar um trem, caiu 7%. O custo de colocar locomotivas caiu 19%. O custo de conexão de vagões, esse custo aumentou em 2,8%. O custo de parada, ele diminuiu um pouco, diminuiu 25%. Isso porque alguns trens pararam menos e principalmente porque formou-se menos trem, que é o que a gente pode ver aqui no custo 2. Então, a redução total do custo, comparando o modelo com o custo real, foi uma redução média de 2,7%. Importante para a gente analisar esses custos de uma maneira mais intuitiva, mais analítica, é a gente olhar a representatividade desses custos no todo, na função objetivo. O custo 1, que é aquele custo que teve uma variação só de 0,3%, é um custo que representa 70% do custo total. E os outros custos já ficam na casa aqui de 9%, 12%. Então, esse custo 1, que teve uma grande representatividade, é um custo que teve uma pequena variação. Então, eu trouxe alguns indicadores de custos para poder mostrar melhor o benefício do nosso modelo. Então, eu tenho lá meus 5 custos, que compõem o meu custo total de trens, o custo total do atendimento aos trens de carga geral, né? O custo 1, eu chamo ele de custo de fluxo de vagões. Estou isolando ele justamente porque ele é muito representativo e ele teve baixíssima variação. Então, eu tenho o custo de fluxo de vagão e tenho os outros custos, que esses sim são os custos de operacionalizar os trens, né? Esses custos aqui é basicamente de levar as demandas das suas origens até os seus destinos. Além disso, esse custo de operação de trens, ele pode ser dividido em 2 indicadores, que mostra bem para a gente o tipo de solução que o modelo achou, né? Eu tenho esses 2 caras aqui, que é o custo de criar o trem, o custo de botar a locomotiva, que eu chamei de custos de criação dos trens. E tenho esse cara aqui, que é o custo de paradas, mais o custo de trocar os vagões de trem, que é o custo de conexão. Então, eu trouxe, além daquela variação dos custos que a gente viu do custo 1 ao 5, eu trouxe como foi a variação nesses indicadores de custo. Então, eu tenho aqui também para todos os 12 períodos como foi a variação, né? Como falei, o 0,3 do custo de fluxo. O custo de criação dos trens caiu 13%. Mas, em compensação, o custo de conexão aumentou em 2,2%, que é a soma daqueles custos. O que isso quer dizer? Que eu deixei de criar trem usando de uma maneira melhor as minhas conexões de vagões. Às vezes eu estava andando com trens muito desocupados, quando eu poderia estar juntando algum desses trens em outros pátios. Então, eu tive uma redução na criação e um aumento na conexão. Quando você olha o custo total, que é a soma de todo mundo, caiu 2% o nosso custo. Só que quando você olha o custo de criação de trens, ele caiu 10%. Eu tive, nos custos que variam mais, né? Eu tive aqui uma redução de 10% nos custos de operação de trem, que é esse carinha aqui. Então, considerações finais sobre a aplicação do nosso modelo. Para os 12 períodos estudados, então, a gente teve aquela média de 2,7% de redução no custo total e 10,1% no custo de criação de trens. Então, a gente teve redução em todos os períodos estudados, todos os períodos tiveram ganhos. Uma outra coisa que o modelo proporcionou para a gente
a gente vê que as demandas, o mix de demanda, né, o mix de origem, eles variam muito de um período para o outro. E sem uma otimização, sem algo mais automático, mesmo sendo com 15 horas, né, não havia tempo hábil para fazer na mão sempre essas análises. Então, era uma análise muito custosa. Além dessa redução de custos, trouxe para a gente também uma maior velocidade nas análises, né? Então, o trabalho trouxe isso para a gente e para trabalhos futuros, né? No nosso modelo, a quantidade de locomotivas a gente aloca ao trem, não aloca ao trem no trecho. Então, colocar essa quantidade de locomotivas de trem nos trens por trecho, talvez pode trazer até trazer um ganho para reduzir mais ainda esse custo. Então, é como se fosse a introdução das variáveis de fluxo de locomotiva também, além dos vagões. E outra coisa que a gente pode fazer é tentar outros métodos de solução, seja ele para melhorar esse tempo de solução ou para melhorar a qualidade, mais do que programar lá e deixar o solver resolver, né? Tentar fazer, dado o modelo de multifluxo ali, dada a estrutura dele, tentar fazer criar algum novo método de solução ou usar novos métodos, né? E passando as referências para caso tenha alguma dúvida. E é isso. Dúvidas?